Bom, pessoal, o que a gente fez até agora? A única coisa que a gente fez foi criar o projeto, criar o database e colocar as configurações aqui nesse .env. O .env funciona no Laravel aqui, na verdade ele carrega tudo que você tem dentro do .env no momento que a sua aplicação executa. Tá? Aqui são variáveis de ambiente que são executadas no momento em que a aplicação sua é chamada. Tá? Bom, feito isso, a gente vai partir agora para a linha de comando. O que a gente vai fazer na linha de comando? Eu vou abrir aqui o meu terminal que vai ficar mais fácil de vocês verem. Eu estou dentro da minha pasta, do meu projeto, e a gente vai utilizar alguns comandinhos agora do Laravel. Vocês têm aqui o PHP Artisan que eu já mostrei para vocês, que tem um monte de comandos aqui que servem para vocês gerarem código. Esses códigos aqui são códigos normalmente códigos default, que vocês vão utilizar, por exemplo, como template para fazer alguma modificação ou alguma coisa da aplicação de vocês. Tem template para e-mail, tem template para controlador, template para configuração de cache, enfim, tem para vocês trabalharem com fila. Tá? Isso aqui é muito bacana, uma parte muito bacana que o Laravel trabalha muito bem, que é a parte de fila para vocês criarem jobs que chamam de long running jobs, né? Esses são jobs que vão executar por bastante tempo. Vamos supor que vocês querem fazer um fechamento de caixa lá que vai demorar 2 horas para fazer, coisas assim, sabe? Então vocês vão utilizar um job que vai ficar lá executando enquanto sua aplicação lá manda uma resposta para o usuário, fala, ó, tá rodando seu job aqui, eu te aviso quando ficar pronto. Enfim, tem muita coisa bacana aqui. Mas o que a gente vai trabalhar vai ser aqui agora nessa parte de migration, tá? A gente vai criar a migration, a gente vai migrar. Eu vou explicar tudo isso aqui que é a parte de migração para vocês. E também a gente vai trabalhar com a parte de modelo, tá? O que é um modelo? Uma classe que vai representar dentro da sua aplicação, dentro do Laravel, a estrutura da sua tabela que você quer acessar. Você vai, através de uma classe, de um objeto, que é uma instância dessa classe, você vai acessar recursos, vai acessar seus registros no seu database que você acabou de configurar. Vamos fazer isso aqui aos poucos. A gente vai começar aqui criando migration. O que é um migration? É a estrutura da tabela que vocês vão utilizar. Então, das tabelas que vocês vão utilizar no database. A gente tem aqui, ó, essa estrutura, tá? Que eu propus, que a gente fez na parte do PHP. É uma estrutura simples, só tem 4 tabelas, mas aqui vocês têm a parte aqui de um para muitos, de muitos para muitos, tá? Então a gente já consegue ver bastante coisa aqui só com esse diagrama. Então a gente vai começar aqui. A ideia é que vocês comecem sempre pela tabela que tem menos, que não tem tanta dependência, né? Que tem menos dependências. A gente tem 2 aqui que não tem dependência, que é marcas e departamentos. Reparem que ele só tem 2 campos aqui, ó, o ID e o nome. Elas não dependem de mais ninguém, diferente de produto de departamento que depende de departamentos e produtos, diferente de produtos que dependem de marcas, tá? Porque ele tem um marca ID aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a partir aqui do marcas, tá? Então ele tem um campo ID e ele tem um nome. Vamos criar agora aqui um migration para tabela, para nossas marcas ou para departamentos aqui. Tanto faz, os dois não tem independência nenhuma. Então a gente vai utilizar aqui PHP Artisan make migration, tá? O que isso daqui vai fazer? Ele vai criar um arquivo dentro do projeto de vocês, onde vocês vão colocar a estrutura da tabela de departamentos, por exemplo, tá? Se vocês utilizar esse comando acompanhado do menos help, ele vai mostrar para vocês aqui o que vocês conseguem fazer com esse comando. Ele não tem muita coisa, tá? Mas eu vou mostrar para vocês duas possíveis utilizações desse comando aqui. O que a gente vai fazer agora vai ser criar uma nova tabela. Então a gente vai criar uma tabela e a gente vai colocar a estrutura dessa tabela inteira dentro desse arquivo. Tá? São 2 campos só, 2 linhas, para falar bem a verdade. E aqui vocês têm o create e vocês têm o table. São 2 comandos muito importantes, porque quando você vai criar uma tabela, você vai usar o create. E quando você quer alterar uma tabela, vamos supor que eu não quero mais um campo, quero remover esse campo, ou quero modificar, eu quero criar um campo a mais. Você vai utilizar o table. Então, são 2 comandos aqui que você
normalmente são os dois comandos mais utilizados do migration. Tá? O que a gente vai fazer vai ser create, então a gente já vai criar a nossa tabela pronta, do jeito que ela é para ser. Mas se vocês quiserem em algum momento alterar essa tabela, ou vocês podem alterar o próprio migration e rodar tudo de novo, ou se vocês não quiserem perder nenhum dado, vocês podem rodar o menos table aqui, que ele vai fazer essa alteração na tabela e não vai apagar nenhum registro. Eu vou mostrar isso aqui um pouquinho mais para frente do que eu estou falando aqui, mas vamos partir aqui para a parte de criação da minha tabela de departamentos, por exemplo. Aqui, ó. Eu vou colocar o menos create e eu vou colocar agora qual que é a tabela que eu vou criar. Eu vou colocar aqui departamentos. É importante que vocês sigam esse padrão que eu estou usando aqui. Ó. Reparem que a tabela de departamentos ela está no plural. Tá? O Laravel ele tem a ideia dentro do Laravel de utilização de tabela é que você tenha a tabela sempre nomeada no plural. Essa é uma convenção de nomenclatura dentro do Laravel. É uma convenção que vai te ajudar muito depois para ele fazer as coisas meio automatizadas para você se você usar essa convenção. Você pode usar a sua convenção também, tá? Que você trabalha dentro da sua empresa, que você quer, mas daí você vai ter que fazer algumas alterações no código para ele não é tão automatizado assim para quando você não utiliza o padrão de nomenclatura, a convenção de nomenclatura que ele estipula, tá? Vamos utilizar aqui então create departamentos, create igual a departamentos com S, tá? E agora vocês vão colocar qual que é o nome do migration. Aqui vem um nome que você normalmente é o nome do arquivo que ele vai dar, tá? Você normalmente utiliza nesse nome aqui algo algo bem explicativo, descritivo sobre o que esse migration vai fazer. Então create table departamentos, tá? Tudo junto aqui, ó. Então meu comando ficou esse, eu vou executar agora esse comando. Ele vai mostrar aqui para vocês, ó, created migration e o nome aqui do migration. Esse migration aqui, ó, vocês vão encontrar ele lá no, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, ls database migrations -l. Eu vou mostrar aqui para vocês todos os migrations que existem no meu projeto. Existem 3 migrations aqui, ó, que são de tabelas que o Laravel gerencia. Então ele já cria aqui para vocês 3 tabelas, 3 migrations que correspondem a 3 tabelas básicas do Laravel, que são para trabalhar com usuários, tabelas de resets, quando eu quero, vamos supor que um usuário cadastrado quer resetar a senha, ele vai lá na parte de autenticação, manda resetar a senha, ele manda um e-mail lá de reset, e aqui ele vai gravar, por exemplo, o código de reset para quando a pessoa clicar no link lá, ele comparar com o código que está aqui, verificar se está correto, ele vai reset o password, tá? Essa aqui que é a ideia, mas isso aqui é a parte de autenticação, tá? A parte de create failed jobs, isso aqui tem a ver com aquela parte de fila de mensagem, de fila de jobs que eu falei para vocês, tá? Mas o importante está aqui, ó, tá? É esse arquivo aqui que ele acabou de criar para a gente. Tá, vamos abrir o nosso projeto aqui, ó. Aqui dentro a gente vai encontrar esse arquivo migration. Vamos dar uma olhada nele, ó. Create table departamentos. Vamos ver a estrutura desse. Antes de mais nada, antes da estrutura, uma coisa importante que eu gostaria de mostrar para vocês é esse padrão de nomenclatura aqui, ó. Esse aqui é muito importante, tá? Presta atenção agora, ó. Cada vez que vocês criam um migration, ele cria aqui para vocês, no início do arquivo, um timestamp da criação desse arquivo, que é ordenada sempre ao contrário, de modo decrescente. Tá? Por que isso? Para que no momento em que você listar os migrations aqui e colocar em ordem alfabética, para que o último migration que você criou seja sempre o último aqui na lista. Tá? Por que isso é importante? Porque o Laravel ele executa, a gente vai daqui a pouco executar os migrations, tá? Ele executa migration por migration aqui, ele vai lendo arquivo por arquivo na ordem alfabética, tá? Por isso que ele coloca aqui o timestamp ao contrário. Então, primeiro vem o ano, tá? Depois o mês, depois a data, e aqui vem a hora, o tempo em segundos da hora de agora, por exemplo, que eu estou gravando esse vídeo que eu acabei de fazer, de criar esse arquivo. É isso que ele faz aqui. Tá, mas por que tem 2014, 2019 aqui? São arquivos que o Laravel traz dentro do projeto dele já, que esse arquivo que, por exemplo, a última vez que foi modificada a estrutura dele foi em 2014. Esse arquivo aqui foi em 2019.
Mas isso aqui vocês não precisam se preocupar, porque são tabelas do próprio Laravel, tá? Você pode utilizar essas tabelas sem problema nenhum, tanto porque ele cria o users antes de tudo aqui, porque é uma tabela que não deve ter dependência de ninguém. Agora, vamos trabalhar aqui dentro dessa tabela. Depois, mais tarde, tudo isso que eu estou falando que vai ficar mais claro para vocês na hora que a gente começar a executar os migrations, tá? Aqui a gente tem uma classe que foi criada para a gente, que tem aqui create table departamentos, que é o nome da classe. Ele vai dar um extends migration, tá? Isso aqui é uma classe base do Laravel. Ele carrega junto com essa classe aqui várias outras coisas que não vem ao caso agora. Mas o que é importante aqui é que existem dois métodos. Tem o método up e tem o método down. Para que servem esses dois métodos? Tudo isso que eu estou explicando para vocês, pessoal, não é algo só do Laravel, tá? Existem outros frameworks que também trabalham com migrations do mesmo modo que o Laravel trabalha. Então, esse conceito que eu estou explicando para vocês aqui, vocês vão depois, se caso vocês continuarem na área de programação, vocês verem outro framework, vocês vão fazer um paralelo e vão ver que é bem parecido. Tudo que está no app vai ser executado no momento em que eu executar um migration. Eu vou executar um comando daqui a pouco, em que ele vai executar o up aqui de todas essas classes na ordem crescente aqui, na ordem alfabética, tá? Primeiro ele vai abrir esse arquivo, vai executar o up dele, depois vai abrir esse arquivo, vai executar o up dele, depois vai abrir esse up e depois esse up, tá? Vai executar o up de todos esses arquivos aqui. E o down? O down é executado no momento em que eu quero dar um rollback. Vamos supor que eu fiz uma alteração no banco de dados, eu rodei o migration, ele rodou meu up. Só que a minha alteração não deu certo, eu não gostei desse nome do campo que eu criei com um nome errado, eu quero modificar. Então eu vou dar um rollback, eu vou voltar atrás uma alteração no banco de dados, a gente vai fazer isso mais para frente, e o que vai ser executado no rollback vai ser o down. O down ele vai, nesse caso aqui, apagar departamentos. Então o up ele vai criar a tabela de departamentos e o down apagar. Então, dentro do migration, no up, você vai sempre colocar o que você quer fazer. Então, quero adicionar um novo campo, eu quero alterar o nome de um campo, eu quero apagar um campo, eu quero criar uma tabela. Já no down, você vai fazer sempre o contrário. Se aqui você criou uma tabela, aqui você vai apagar. Se aqui você criou um campo, aqui você vai apagar. Se aqui você apagou um campo, aqui você vai criar de novo. Se você aqui renomeou, você vai voltar para o nome anterior aqui. Então, é sempre o contrário, tá? Porque no up ele vai executar todos os ups, no migration vai executar todos os ups, e nos rollback, no momento que você voltar atrás, é como se fosse um voltar, sabe? Dá um Ctrl Z lá na alteração que você fez, ele vai executar o down, tá? Eu vou mostrar isso aqui mais pra frente, mas por enquanto aqui o que eu quero fazer é a alteração aqui nessa tabela de departamentos. Então aqui ele já cria para mim, ó, ele já está mostrando, se vocês olharem aqui, ele já vai criar minha tabela de departamentos, automatizado isso, tá? E ele vai criar aqui para mim um campo chamado ID. Esse campo aqui, ó, é um campo, ó, reparem aqui na ajuda que ele está me dando, ó, create a new auto-increment big integer column. Ele vai criar para mim uma nova coluna na tabela com nome ID, que já vai ser auto-increment. Então já é o que eu preciso, eu não preciso fazer modificação nenhuma para ter esse ID aqui, ó, do meu departamento, tá? Não preciso fazer modificação nenhuma, ele já criou esse ID para mim. Juntamente com esse ID, ele vai criar, vai ter esse timestamps aqui, ó. Ele vai criar com esse timestamps aqui duas novas colunas, que são colunas utilizadas automaticamente pelo Laravel, que vão conter a data da criação de um novo registro, de uma nova linha nessa tabela, e a alteração, que foi a última data que eu alterei esse registro, essa minha linha na minha tabela, tá? Isso aqui a gente não precisa, mas eu vou deixar aqui para vocês porque é útil, o Laravel utiliza isso daqui automaticamente, então não tem necessidade de tirar. É até bom depois para log, para a gente identificar essas alterações da nossa tabela. E aqui agora a gente vai criar um novo campo. Para vocês criarem um novo campo, o importante aqui é a gente entender a sequência, como que está organizada, tá? As coisas. Então, vocês estão executando aqui schema create. Esse create aqui, ele é um método estático dessa classe schema, tá? E aqui vocês estão passando para ele o nome da tabela que vocês vão criar, e aqui dentro uma callback, é uma função sem nome que vocês estão passando para ela aqui, ó, que vai receber
um table. E esse table aqui já é justamente esse departamento que vocês estão criando. E aqui vocês vão utilizar esse table para vocês adicionarem novos campos, tá? Então aqui eu vou colocar, ó, table, setinha. Quando vocês colocam setinha, vocês vão ver que vai abrir aqui vários tipos de... Deixa eu mostrar aqui, ó. Deve estar um pouquinho mais para baixo. São métodos que vocês conseguem utilizar a partir do table, tá? Aqui está difícil de ver. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. String, por exemplo, ó. Ele junta muito método aqui, daí fica difícil de ver os tipos que vocês têm. Eu vou mostrar depois para vocês todos os tipos que vocês têm. Mas aqui, vamos supor que vocês queiram string, vamos supor que vocês queiram integer, vamos supor que vocês queiram double. Então tem vários tipos aqui para as colunas que vocês vão criar. O que a gente vai utilizar aqui vai ser string, tá? E vocês vão dar um nome aqui para esse campo, que é um nome, tá? É justamente o nome do departamento que a gente está criando. Então, já criamos o campo ID e já criamos o campo nome. Por enquanto a gente só está criando estrutura de tabelas, tá? Depois a gente vai rodar os migrations. Então aqui a gente acabou de criar departamentos e o nome. Aqui ele já colocou para a gente automaticamente o down, ele já está dando um drop aqui no departamentos, tá? Então o que a gente vai fazer agora vai ser executar a ação de migração do migration, né? Aqui a partir do nosso terminal. Tudo isso é feito aqui no terminal, tá? Então aqui com o terminal aberto, vocês vão executar um comando aqui chamado php artisan migrate. Só isso, tá? Esse comando aqui, ele vai executar para vocês todos os ups na ordem que vocês têm lá dentro do diretório de vocês de database migrations, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Então aqui dentro da minha pasta tem esses 4 migrations aqui, esses 4 arquivos. Ele vai executar para mim em ordem, tá? O que é em ordem? Na ordem em que vocês têm aqui crescente de alfabética, ordem alfabética crescente. Deixa eu mostrar aqui, ó, para vocês, ó. A primeira tabela que ele vai criar aqui vai ser a tabela de users. Aqui no meu caso, aqui na primeira vez que eu estou dando esse migration aqui, eu já executei uma vez aqui antes para fazer um teste, então ele criou para mim uma tabela de migration, que é o que vocês vão estar vendo aqui na primeira linha, tá? Essa tabela é a tabela chamada migrations, que o Laravel utiliza para saber quais desses migrations aqui foi ou não foi executado ainda. Eu já vou mostrar para vocês que tabela é essa. Mas é só uma diferença do que vocês estão vendo da minha view aqui para o que vocês estão vendo aí no terminal de vocês, tá? Então aqui ele vai criar a tabela de usuários, que corresponde a esse primeiro arquivo. Depois ele vai criar a tabela de password resets, failed jobs e depois a nossa tabela de departamentos. Então aqui ele está criando a nossa tabela de departamentos, que foi a tabela que a gente configurou aqui nesse arquivo, tá? Vamos dar uma olhada agora lá no nosso banco de dados para ver como é que ficou. Bom, se vocês abrirem o database de vocês, abram aí o dashboard do MyPHPadmin. Eu vou utilizar a linha de comando para fazer isso, então vou fazer aqui -u user -p user. Eu vou usar o database use produtos Laravel, que é o meu database aqui. E eu vou mostrar aqui as tabelas que ele criou, show tables. Vocês podem fazer isso tudo utilizando o dashboard aí, tá? Mesma coisa. Aqui a gente tem então das 4 tabelas e mais o migrations que eu falei para vocês. Vamos dar uma olhada no migrations, ó. Vou mostrar aqui, ó, desk ou describe, tá? Ele vai mostrar a estrutura da tabela para vocês. Então nessa tabela aqui eu tenho um campo ID, um migration, que aqui vai o nome do migration, e um campo batch, que vai servir para o Laravel saber se ele executou ou não executou um determinado migration. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou falando. Aqui na linha de comando, ó, existe um comandinho chamado, deixa eu abrir aqui, ó, um comandinho chamado php artisan migrate status, tá? Esse status aqui, ele vai mostrar para vocês todos os migrations e o status dele, se ele foi ou não foi executado, tá? Então aqui vocês têm ele já executou, então vai estar yes aqui. Não executou ainda, ele vai estar false, tá? O batch, ele vai mostrar, eu já vou mostrar para vocês para que o batch serve,
para vocês entenderem melhor. Mas é que eu posso, depois de executar esse migrate aqui, criar uma nova tabela. Eu vou lá e executo o migrate de novo. Nessa nova execução do migrate de novo, o próximo arquivo migration que vai aparecer aqui na lista para mim já vai ter o bat2. Tá? Mas isso aqui eu vou explicar a seguir para que o Laravel utiliza. Mas voltando aqui à nossa estrutura no banco de dados, eu vou mostrar para vocês agora a tabela de departamentos que ele criou para a gente, ó, departamentos, é justamente o que a gente pediu para ele, né? A gente vai ter um campo ID, ele já adiciona como primary key e vai ser um auto-increment também. Então aqui a gente tem um nome, ele por default, se você coloca string, ele cria como varchar 255. Se você não quisesse varchar 255, você poderia utilizar aqui, ó, string e passar para ele aqui um tamanho, vamos supor 45, ele iria criar o nome aqui como varchar 45, tá? Voltando aqui então, a gente tem o campo created e updated, tá? Esses dois campos aqui, ó, são os dois campos relacionados com esse timestamps. É esse timestamps aqui que cria esses dois campos pra gente. Isso aqui vocês não precisam se preocupar, porque o Laravel ele gerencia automaticamente para vocês, tá? É só para vocês terem o controle de quando que uma nova linha foi adicionada na tabela de vocês, que corresponde ao created at, e quando ela foi atualizada, que corresponde ao updated at, tá? Então é isso. Eu gostaria que vocês agora fizessem a mesma coisa que a gente fez aqui no departamentos para a tabela de marcas. Reparem que a tabela de marcas vai ser igualzinha aqui dentro, vai ser a mesma coisa, tá? O que vai mudar vai ser só os nomes aqui dentro do migration e também o nome do migration aqui que vocês vão criar. Eu gostaria que vocês fizessem isso sozinhos e executassem o migration novamente, o mesmo comando que a gente executou. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou sair aqui do banco de dados do MySQL, vocês vão executar novamente esse PHP Artisan Migrate, só isso. Aqui ele está falando para mim, ó, nada para migrar, tá? Porque eu já migrei todos os arquivos que eu tinha lá. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão criar novamente um Make Migration, vão criar uma nova tabela, que é a tabela de marcas, e vão executar esse comando PHP Artisan Migrate. Ele deve criar para vocês essa tabela automaticamente.